Hello! Tá começando mais um episódio do Carteiros do Condado, este programa fantástico que tem o objetivo de desvendar e desmembrar as cartas que são produzidas pelas gestoras do nosso e de fora também do nosso país, né? A ideia aqui é sempre fazer uma resenha, a gente trouxe para o ambiente físico, vocês já viram, não é mais novidade, não vou ficar mais explicando isso, vocês estão vendo aí na tela, e trazer um pouco mais dessa experiência para a mesa e um debate entre gente que olha as cartas há muito tempo. Davizão, meu querido companheiro! Como estamos, meu caro Colazo? Você fica longe pra caramba de mim, acho que o Nando faz de propósito, que é pra trabalhar o alongamento aqui na hora de cumprimentar. Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo Você ótimo. anda comendo muita aqui, marmita congelada? Como é que é isso aí? Explica pra gente. Sim, tem que manter a dieta, né? Mas você não descongela a marmita? Sim, importante um pouco antes de comer. Vai né? saber, né? Gente que estudou no ITA geralmente tem umas manias diferentes aí, né? Muito bom. Golinho da água da Mari. A Mari colocou alguma coisa aqui nessa água, Nando. Acho que ela tá tentando me envenenar. Mas hoje nós vamos receber um carteiro rotativo que não aparecia aqui há muito tempo. Ele estava fugindo, a gente encontrava ele no corredor e falava, ô, carteiros. Ele, não quero ser mais carteiro, não vem me chamar, não. Mas a gente insistiu, ele tá aqui novamente. Acho que faz um tempo a gente ganhou muita audiência também, tem muita gente que não te conhece, senhor Pedro Matos, que está aqui com a gente hoje. Então, antes de mais nada, quem é você no mercado em 30 segundos? Bom, eu sou uma pessoa de gestão, né? Acho que todos os meus anos que eu tô fazendo 11 anos, mas com exceção de 6 meses foram em gestão de recursos. Full-time nerd aí, desde a metade da carreira quant, mesmo agora numa parte menos quant, mas acho que nerd descreve bem. E aproveito para desmentir que eu não apareço faz tempo, que eu só apareci do outro lado da tela, porque esse é um dos programas que eu não perco e que me ajuda muito no dia a dia. Então, em vez de eu pegar e ler umas 10 cartas, eu espero o programa, vejo as 6, 8 que vão ser comentadas e leio as demais. E hoje estou na XP Advisory, então a célula, a gestora atrelada ao Private aqui na XP, então faz gestão de fundos exclusivos, tem alguns fundos abertos também, enfim, os mandatos discricionários aqui do grupo. Perfeito. Aliás, um dos fundos é o Selection Stock Pickers, tá? Pra você que não tá sabendo ainda, a gente tem fundo e o Pedro faz parte do time, que inclusive toca todos esses fundos por lá. Mas só queria um pouquinho mais de detalhe na sua carreira pra galera conhecer. Gestão, mas antes você passou em outras gestoras. Sempre fazendo alocação, que é o que você faz hoje, ou não? Como é que era isso? Não, então, detalhes, minha carreira tem um pouco de lambança no começo, né? Eu fui estudar matemática e direito, então eu fazia um de manhã e um à noite, aí eu troquei a matemática pela economia, me formei advogado, formei economista. Fraco. E fui fazer o mestrado em econometria. Alguns anos antes do mestrado eu já estava numa gestora quant, né? A princípio, eu fiz a fusão, virou Constância. Acho que foi metade da minha carreira lá. Em algum momento saí para uma gestora um pouco maior, que eu fiquei pouco tempo, abri o meu grupo de empresas, né, que hoje é a gestora Poma Capital, e a convite de um amigo vim para a XP vendendo a minha parte lá. Então, mais ou menos metade da carreira como quant, metade com um papel mais executivo ou alocação de recursos, e hoje mais alocação de recursos do que qualquer outra coisa. Fantástico! Convidado de peso. Peso pesado aqui. Brilhante. Convocação. Um jovem membro do mercado ilustre aqui na mesa. Que não sou eu e você, no caso, né, o Pedro? Boa! Bom, vamos começar com o nosso queridíssimo radar de fundos, que é a hora que o Davizão brilha, vira Britney Spears do condado aqui. Então, Nando, pode rodar a vinheta. Sem mais delongas, então, vamos falar de mercado. Mês de fevereiro, a gente já tinha antecipado muito do que aconteceu no último Carteiros. E acho que só um breve parêntese aqui para você, nossa audiência que assistiu o último Carteiros no dia que ele foi liberado. Acho que você merece o prêmio de engajamento, que foi no domingo de carnaval. Então, na época a gente frisou bastante o tema do crédito, né? Então, o mês de fevereiro foi um mês muito turbulento para a classe. A tendência negativa ela perdurou ao longo do mês e, basicamente,
os gatilhos para que isso acontecesse foram os eventos de lojas americanas e Light, e isso provocou vários resgates, que por sua vez provocam venda dos ativos, e a venda dos ativos pressiona os preços para baixo e aumenta as taxas, né, consequentemente, e tem uma tendência, uma espiral negativa por conta disso, né, então foi um pouco do que está acontecendo ainda, né, esses níveis de resgates acelerados, principalmente no fundo de liquidez. Mas, por outro lado, tem toda uma discussão de até onde que isso vai, porque à medida que os preços caem, os preços ficam mais atrativos, né? Então, tem muito gestor que está de olho, né, com o dedo no gatilho para começar a comprar, para ir às compras, né? Então, esse cenário, à medida que conforme os preços caem, mais compradores aparecem, né? De fundos de crédito arrojado, que começam a comprar ativos conservadores, de fundos multimercado. Então, tem um quadro que é muito fluido, que depende de captação, e ninguém prevê captação, mas tem seguido essa dinâmica, e acho que é um comentário interessante também, o que aconteceu com Americanas e Light, né? Porque foram marcações nos ativos bem expressivas, né? Quase que uma posição que do dia para a noite virou pó, no caso de Americanas, e de Light caiu pela metade. Só que essas posições estão lá nas carteiras dos fundos e podem recuperar alguma coisa, né? Então, o que acontece é que os fundos sofreram resgates, os papéis, à medida que novas notícias, as empresas divulguem, no caso de Americanas, as tratativas da recuperação judicial e essa recuperação de parte da dívida, ela vai se desenrolando e não precisa esperar acontecer, né? O mercado muitas vezes antecipa o que vai acontecer, vai refletir no preço dos ativos, né? Então, nesse ponto especificamente, tem um upside de uma certa recuperação que deve acontecer nos fundos, e o mesmo vale para a Light também, né? Porque aconteceu foi uma queda muito expressiva, exagerada do mercado, até em função da aversão a risco que se viu com Americanas, e pode haver uma recuperação nesse sentido para o papel, né? A gente pode ver cenas dos próximos capítulos, né? Isso foi um pouco do panorama de crédito. No caso de multimercados, no cenário macro, a gente viu uma reversão em fevereiro da tendência positiva no ambiente externo, né? No cenário global, dessa tendência positiva que se viu em janeiro. A narrativa de um certo arrefecimento, né, do ciclo de aperto monetário, ela foi para o espaço. Então, os dados do mercado de trabalho que foram divulgados, eles puseram em xeque nessa narrativa mais frouxa, e isso trouxe um impacto muito forte para os ativos de risco. Então, as taxas de juros subiram, essas expectativas futuras, né, subiram. As bolsas globais caíram, né, despencaram, inclusive aqui no Brasil isso se somou ao cenário local também muito turbulento, né? Mas só para fechar o global, acho que a questão de Europa também tem essa tendência mais restritiva, mas que também sem grandes novidades. A questão de guerra segue um fator muito imprevisível, mas que é acompanhado pelos gestores, e a questão de China também, né, a reabertura da economia, como que isso pode impactar a inflação e as medidas que o governo toma para sustentar a economia, tudo isso é bem relevante de ser acompanhado. E aqui no Brasil, o fato é que tem muita volatilidade e ruído, é difícil de traçar um cenário, né, direcional de, poxa, para onde que o juro vai, para onde que a moeda vai, né, tem muitas variáveis incertas, e nesse sentido, na margem, tem sido mais negativo, em função principalmente do embate do governo com o Banco Central e questionando as medidas de política monetária. Poxa, será que o Banco Central vai ser forçado a reduzir o juro? Por outro lado, as expectativas de inflação estão desancoradas e desancorando, né? É um processo que tem piorado na margem, e tudo isso, se a expectativa de inflação futura aumenta, isso impacta a inflação presente. Então, ainda que o nível corrente de inflação esteja em níveis controlados, enfim, há dúvidas a respeito disso, mas enfim, o fato dessa desancoragem estar acontecendo pode piorar, né, a perspectiva de curto prazo da inflação. Então, tudo isso tem sido acompanhado de perto pelos gestores. Daí, para fechar a bolsa, acho que é um mês negativo para a bolsa aqui no Brasil.
e acho que o que chamou a atenção também, papéis como empresas do setor de petróleo, que é uma tese que os gestores vinham carregando de maneira mais representativa, né? Acho que não Petrobras, porque virou um papel talvez quase pouco investível, mas as empresas júniores, o exemplo de PetroRio, que sofreu com a notícia da taxação das exportações de petróleo, então isso impactou bem o papel e, consequentemente, vários gestores de equities. O case de XP também, né, uma posição que era comum, né, nos portfólios de gestores, e o papel despencou no mês com divulgação de resultado, aqui nas expectativas. E outro papel que chamou a atenção também é a Apvida, acho que foi uma das maiores quedas da Bolsa, né, no mês, e era um papel queridinho no passado, deixou de ser, mas ainda estava na carteira de alguns gestores, talvez uma posição menor, mas como o impacto foi muito grande, acabou machucando, né? Então acho que vale esses 3 destaques no mês de fevereiro, mas no geral foi um mês negativo aqui para os fundos long only, long buys, enfim. Então com isso eu fecho o radar de fundos e passo a bola. Colazo, Eu vou quebrar o protocolo. Que eu, sei lá, me deu um negócio na cabeça aqui, eu vou dar bala, então. Vou aqui pra trazer um negócio diferente pra esse episódio aqui, já que o Pedro tá aqui, é o seguinte. Você comentou no começo sobre a situação do mercado de crédito. E vocês fizeram um estudo muito legal recentemente lá na XPA sobre a situação desse mercado, né? Eu queria trazer um pouco desse debate aqui pra mesa, porque eu acho que é um negócio legal da gente compartilhar com a nossa audiência, né? Que é o mercado de crédito nos fundos D+1, aqueles fundos que tem resgate mais rápido, né? Quando a gente volta lá para meados de 2019, 2020, eles eram fundos extremamente relevantes em tamanho, né? E qual que é o problema desses fundos? O problema desses fundos é que você tem um pedaço da carteira ali do fundo que está investido em títulos de crédito, e quando você aperta o botão de resgate ali, o gestor ele tem um dia para vender a posição e te pagar, né? E são títulos normalmente longos. Se a venda é muito rápida, não necessariamente você vai encontrar um melhor negócio para vender esse ativo, e dentro de um contexto onde o mercado já está estressado, tudo piora, né? E aí vira um efeito meio que dominó, porque é resgate atrás de resgate, vende o papel mal, bate na cotação do mercado, que bate na cota de todos os fundos, aí o cotista se assusta de novo, vende de novo, e aí vira um efeito dominó, uma bola de neve. Os fundos passaram por isso lá naquele período, se recuperaram. Quando a gente olha agora, de novo eles estão grandes e maiores. Aí eu queria ouvir a opinião de vocês que estão olhando lá para a indústria no detalhe. O que a gente tem que se atentar aí? Será que a gente pode esperar um movimento de resgate acontecendo de novo nesse sentido ou não? Te coloquei na posição de entrevistado agora, hein? Perfeito, acho que é um tema que a gente tem acompanhado bem de perto, né? E tentando fazer um resumão aqui, depois o Pedrinho pode me complementar, né? Sempre preciso ponderar, porque às vezes os quadros não são 100% comparáveis, né? Então, assim, em termos de profundidade de mercado, a indústria cresceu pra caramba, né? Mais do que dobrou nos últimos 3 anos, né? Em relação a 2019. E aí isso melhora a liquidez. Isso melhora a liquidez, tem mais compradores marginais, e além disso, mais empresas acessaram o mercado de capitais, tem mais papéis e tudo mais, né? E também a Selic na época estava 5,5, hoje está 13,75, então tem talvez um efeito conjuntural positivo, mas a gente tem visto um movimento similar, e principalmente nos fundos de liquidez, que talvez esse susto de Americanas e Light intensificou isso, né? Perfeito. Que são essas medidas de resgate, né? Agora, o impacto que isso tem em performance, em cota, é que é mais difícil de você quantificar, né? Eu acho que existe uma pressão, sim, assim como teve no passado, e que pode se esperar no curtíssimo prazo, né, que isso esse quadro não mude de maneira relevante. Mas, por outro lado, os fundos de prazo mais longo, eles têm tido um comportamento mais defensivo no sentido de resgates, né? Então, um nível menor de resgates, e os gestores, os fundos D30, D45, têm mais flexibilidade para poder comprar o que está atrativo, fazer caixa. Então, é um quadro que tende a ser mais favorável para esse segundo grupo de fundos, eu diria. Agora, até eu comentei no começo, da nossa missão na XP Advisor, a gente cuida de famílias, então famílias que trabalharam a vida toda e o patrimônio financeiro fica por nossa conta, e até por isso a gente tem tido um dever de diligência grande. Então, algumas coisas importantes para lembrar nesse tema. Primeiro,
a lição de que crédito e renda fixa não são sinônimos já deveria ter sido aprendida, no mínimo, no evento da pandemia, né? A gente tinha um outro exemplo anterior, mas no mínimo na remarcação da pandemia. Felizmente, nós já tínhamos feito esse dever, então, quando eu digo que não é sinônimo, é o quê? Na nossa parte de pós-fixado, a gente vinha com pelo menos 1/3 de papéis soberanos que não sofrem por eventos de crédito. Recentemente, a gente vem aumentando isso para 50%, e até uma conversa interessante que eu tive ontem, quando você tem 50% em soberano, ele é super líquido, ele é D0, D1, você não precisa de um fundo de crédito D0, D1. Então, os outros 50% a gente foca em fundos justamente pelo que você falou, Cola, de prazo D30, D45 ou até um pouco mais. E aí, numa dessas conversas com uma família, a família falou, puxa, mas esse prazo pra gente é longo, caso a gente precise e tudo mais, mesmo tendo metade em D0, D1. E a minha resposta foi, puxa, no momento desafiador como agora, talvez valha mais a pena, ao invés de você pedir para eu diminuir esse prazo, põe menos. Então fica com 30% de crédito contra 70% de soberano, mas mantém esse mandato que é mais saudável para os gestores finais. E somando a isso, o Davi é modesto, né? Ele é do nosso time de seleção de fundos, eu não sou ele, Guilherme Anversa, Felipe Calmur e Sérgio, e eles foram super diligentes no seguinte sentido. Nós temos relações com as casas, tem as casas de alta convicção, então a primeira coisa que a gente fez foi lá entender com cada um se os mandatos de risco tinham sido cumpridos, e felizmente foi bola verde em todas, né? Ninguém tinha estourado sua própria política, ninguém tinha ultrapassado um limite. Claro que os resultados nesses 2 meses não foram os que a gente gostaria, mas assim, dado uma condição de mercado, dado uma política de risco, eles são plausíveis e tem condições de retomar, né? Que é o que o Davi estava explicando, de você ter um pouco de bala na agulha para ir às compras. Então, acho que se tem algum desafio de crédito à frente, você se posiciona de uma forma minimamente defensiva e garante que a gente continua nos melhores cavalos, em casas que têm estrutura, as casas que têm gestão de risco, que é o que a gente tem tentado fazer. Então, crise de crédito não é o fim do mundo, abre oportunidades e você aumenta o seu dever de ser diligente. Até porque se começa a vender tudo, o spread abre, né? E aí os títulos começam a pagar mais, né? Fica aí a dica pra você que tá em casa. Tem carta Mais falando atrativo, sobre isso né? esse mês. Ah, é? Boa! Então, beleza. Então, mas carta que você trouxe hoje? Aham. Então começa por ela já, vamos engatar. Pô, beleza. Então vamos falar da carta da Kinea, na verdade. Até o Davi que comentou, né? Muitas vezes a gente comenta de fundos que foram bem ou foram mal, que são fundos que já tenham pessoas querendo ouvir. Eu trouxe a Kinea e depois vou falar da Genoa, são fundos que foram bem. E acho que até uma regra de bolso para multimercado, quando você vê fundos indo muito bem juntos em alguns meses, muitas vezes eles têm teses parecidas. Né? Em alguma coisa eles concordam. Então, É o Rodrigo Sgavioli Você que tá tá vendo? aqui. Tá O cara aqui. Tá vendo? Sgavi, estão roubando a sua carta aqui. ele vai adorar. Acabei de encontrar ele aqui no Tá elevador. se coçando em casa. Eu vou falar pra ele. Tá em casa não, que eu encontrei ele chegando aqui. Mas vamos lá, que né, sempre faz esse paralelo com algum filme. Dessa vez eles escolheram O Poderoso Chefão. Filmaço, por sinal. E eles falam daquele momento do primeiro filme que o Poderoso Chefão pai, né? Ele sofre um atentado, tentam matar ele e ele sobrevive, e a família que fez o atentado fica pé da vida, falando, não é possível que ele tomou tudo aquilo de tiro e não morreu. E eles concatenam 3 temas a partir disso, né? Então a analogia com o Poderoso Chefão é o dólar. Muito se fala, né? Até um grande expoente do tema é o Ray Dalio falando sobre potências mundiais. Muito se fala sobre derrubar o dólar americano, que vem desde a Segunda Guerra Mundial como dominante. E eles falam que é um pouco isso. Então o Yen nos anos 80, o euro nos anos 2000 e atualmente o renminbi chinês são ameaças, mas dão tiro e o dólar continua sendo a grande moeda, a grande força global. E eles citam alguns dos motivos para isso, né? Um deles, a demografia. Então eles colocam uma frase que está aqui entre aspas, da forma como foi falada. A Europa nos parece um museu e a Ásia é um asilo, no sentido de populações mais velhas do que a demografia americana, que é economicamente falando, é uma dificuldade, né? Você passa a ter menos jovens para se preocupar com uma aposentadoria, um problema de previdência de uma população um pouco mais velha. Os Estados Unidos fica à frente dos outros países, né? Em vários quesitos, como produtividade, crescimento, dinamismo econômico e liquidez no mercado. Tudo isso é bom quando você quer ter sua reserva internacional e você vai escolher a moeda. São coisas desejáveis de você ter no emissor da sua moeda, aqui no caso o dólar americano. E acho que a discussão, uma das mais contemporâneas,
são os juros reais que nos Estados Unidos voltam a ser positivo. Então, de forma muito bruta, para alguém que não esteja inteirado com o tema e esteja escutando a gente hoje, você tem hoje, né, juros a quase 14% no Brasil e digamos, num outro país qualquer, juros de 2%. Tudo mais constante, você fala, puxa, eu prefiro o juros de 14% porque ele é simplesmente mais alto. O câmbio entra nessa dança, mas de uma forma geral, quando um país sobe os juros sem que o seu concorrente suba, você fica um pouco mais propenso a comprar aquela moeda. E os Estados Unidos vem subindo os juros, né? O Davi falou bastante ali no radar, e a expectativa de que ele vai continuar subindo os juros vem aumentando. Então isso por si só já é uma grande, grande força para o dólar americano. E com os dados recentes, até ontem mesmo o Powell publicou, e dessa vez por escrito, falando que se tiver que passar a subir de 50 em 50 bips, ele vai fazer, que eles estão prontos para o que precisar. Enfim, deu uma mensagem do tipo, olha, se tiver que subir juros, a gente vai subir. Tudo isso fortalece o dólar. E por fim, os gastos militares, né? Para quem talvez tenha a nossa idade, assim, a gente teve um pouco menos envolvimento, um pouco menos convivência com guerras, mas as duas guerras mundiais não estão tanto tempo atrás assim, e você ter uma moeda de um país que se propõe a garantir a paz mundial, que é o que eles colocam aqui dos Estados Unidos, é uma grande... Isso aumenta a sua propensão até a moeda. Então eles dão um exemplo específico de Taiwan, que todo mundo sabe que tem aquele fantasma da China querer reanexar o território e coisa e tal. Se você é Taiwan e guarda sua reserva em dólares, você sabe que os Estados Unidos vai interferir para garantir sua independência e coisas mais. Isso é um grande gerador de demanda perdão, para a moeda americana, que é o dólar. Então, por essa e outras, eles acham que o dólar continua sendo uma potência, apesar dos tiros aí que o poderoso chefão tomou, e eles têm uma posição relevante em dólar. Aí eles fazem todo um argumento aqui reafirmando por que os juros americanos devem continuar subindo ou devem se manter alto frente aos demais, e isso, como eu falei, é uma forma muito direta de você garantir demanda pelo dólar, né? Até separei um pouco para também não entrar em muitas coisas técnicas aqui, mas talvez um dos argumentos mais interessantes é você ter uma estimativa de quanto um aumento da taxa de juros afeta o PIB do país, e eles separaram aqui Estados Unidos, Suécia e Nova Zelândia, e nos Estados Unidos esse efeito é muito menor, que quer dizer que você pode subir muito mais os juros sem prejudicar tanto a sua economia. E a partir do momento que você aceita que a inflação, de certa forma, é global e que os bancos centrais vão ter que combater, se o efeito dos Estados Unidos é menor, ele pode subir mais. Se ele sobe mais, o juro é maior. Se o juro é maior, você tem mais interesse naquela moeda que, além de segura, te paga um retorno muito melhor do que as demais. Então, todo um arcabouço aqui deles para falar que o dólar continua forte e deve continuar forte. E aí eles trazem o principal competidor atual, né? Então, o ien e o euro ficaram um pouco para trás. E em termos de China, eles falaram, olha, agora a China, pós virar uma potência econômica, vai ter o seu primeiro desafio, que é pós-Covid. Então, pegar uma economia fragilizada, colocar de pé novamente, e eles vão precisar injetar liquidez e manter baixos os custos de financiamento, no sentido de que o mercado imobiliário é muito relevante para qualquer economia. Isso é especialmente verdade na China e tem seus desafios. O que a gente lê aqui? Talvez eles tenham que baixar juros, subir menos juros, ou de alguma forma manter esse diferencial de juros em favor do dólar. Então, mais uma vez, é mais um motivo aqui na visão deles para que o dólar se fortaleça, e por isso que tem um espaço cativo aqui na carteira deles. E aí eles trazem um título grande aqui: estamos vivendo uma crise de crédito no Brasil. Talvez um dos gráficos que vale a pena a gente compartilhar, mas eles mostram o prêmio, né, a taxa, quando você tem um momento ruim, a taxa abre, do mercado de crédito. A gente tem pouco histórico, né, do IDADI, que é o nosso índice que mede isso. Então, desde 17 para cá, no começo da pandemia, tem um tiro para cima, né, abre muito, aí ele não retorna bastante, mas não retorna aos níveis iniciais, e aqui na ponta, novamente, em janeiro, fevereiro, tem uma nova alta bem significativa, e eles até separam o índice completo e o índice sem Americanas e Light. Então, assim, Americanas e Light explica muito disso. Então, com Americanas e Light sobe aqui e sem sobe bastante a menos. Qual que é a visão deles? Olha,
isso paralisou o mercado de emissões primárias. Então não tem novas debêntures surgindo, porque, como você me falou no começo, muita gente resgata de fundo. Se você resgata do fundo, o fundo tem que vender. Se ele está vendendo, muito menos comprar. E aí não tem por que uma empresa vir a mercado tendo que pagar juros estratosféricos, sendo que ninguém quer comprar. Eles acham que em algum momento esse mercado vai reagir. Eles acham que as grandes empresas de alta qualidade que tiveram aumento de taxa agora não vão ter não vão ter problemas de saúde financeira. Essas empresas normalmente têm muita liquidez, devem amortizar suas dívidas, inclusive usando essa liquidez, e não vão ter problema no futuro de fazer novas emissões. Ou seja, eles veem que as grandes empresas são uma oportunidade, estão com mais prêmio, não vão sofrer muito e devem ter seu espaço cativo aqui na agenda dos bancos. E aí eu acho que eles entram, talvez, no principal ponto, né? Toda uma construção para chegar, acho que no principal ponto da carta deles, que é falar alguma coisa sobre o Brasil. Aí eles falam o seguinte, tá, e os bancos? Os bancos todos nessa agenda de resultados, eles disseram que vão aumentar a carteira de crédito. Então você tem uma piora do crédito no mercado, ou seja, você deveria ser mais conservador, e eles todos publicaram metas de aumentar, de conceder mais crédito. Para que isso seja minimamente razoável, eles vão subir a régua, então vão exigir covenants maiores, vão exigir mais taxas, mais garantias, tudo que tem direito, o que tende a ter um efeito de permitir que as grandes continuem se financiando facilmente e os pequenos não. E eles usam esse argumento para entrar num tema que é super contemporâneo e que a gente discute todos os dias, né, na XP Advisory, que é o seguinte, eles falam, olha, pessoas físicas de baixa renda e pequenas empresas devem passar por um período difícil de acesso a crédito. Uma das formas de ajeitar esse problema econômico, é um problema do mercado inteiro, é via cortes relevantes na Selic. Então agora sou eu falando, não é a carta, mas esse é um tema que... Perdão, gente, que eu tô... Manda uma aguinha aí. Isso, molhar as palavras. Boa. É um tema que tem sido muito discutido, né? Então tem um embate político entre governo e Banco Central, que hoje é independente, no sentido de pedir uma redução de meta de juros, e o mercado privado, como o exemplo da Kinea, entra nesse debate, muitos deles no sentido de que sim, a gente deveria abaixar os juros porque a atividade está sendo muito prejudicada, porque as pequenas empresas e pessoas físicas vão ter dificuldade de acesso a crédito. E o outro lado, o medo de fazer isso, né, quem não concorda, é porque a inflação não está perfeitamente controlada, o governo se posiciona no sentido de gastar muito para frente e fica esse fantasma da inflação que o brasileiro morre de medo porque lembra muito bem de como isso acontece. E aí, finalizando, né, porque eu, de novo, acho que o principal ponto da carta deles foi dar essa alfinetada aqui no nível de juros atual, eles até falam, olha, um dos principais argumentos contrários à mudança é que você abaixar a meta, subir a meta de inflação para poder abaixar os juros, deterioraria as expectativas de inflação. Então, juros altos, você espera menos inflação. A partir do momento que você dá um jeito de permitir que os juros abaixem, você aumenta a expectativa de inflação, ela piora. Só que eles falam, essa relação está longe de ser óbvia. Nas duas vezes que a gente revisou a meta para cima, não foi isso que a gente viu no Boletim Focus. Pelo contrário, elas ficaram mais controladas. Então é muito no sentido de melhor... E eles escrevem aqui, avaliamos que é melhor ter uma meta de 4% cumprida do que falhar em atingir 3%, a meta de inflação. Então é um argumento para você revisar a meta de inflação para cima, o que te permite baixar os juros da economia. E eles inclusive falam, um dos principais argumentos contrários a essa mudança de meta, que permite você descer os juros, é que isso piora as expectativas de inflação. Então, o argumento contrário é que se você aumenta a meta de inflação, as pessoas esperam inflação mais alta e desancora ainda mais, ou avança nesse processo de desancoragem. Mas eles colocam aqui, essa relação está longe de ser óbvia, porque nas duas vezes em que essa meta foi revisada para cima na história do nosso país, observamos que não foi esse o comportamento do relatório Focus, que é o relatório de expectativas, que não foi de subir a expectativa de inflação. Então ficou aí uma cutucada num tema que divide opiniões, assim. Muito bem, meu querido Pedro Matos. Eu não sei o que é mais didático, a carta da Kinea ou o Pedrinho explicando a carta da Kinea. É um pare difícil, mas eu acho que o Pedrinho vai levar. Um abraço pro Rui Alves, mas...
Pede pra ele começar a escrever a carta daqui, né? Vamos ver se ele topa. Muito bom. Eu vou puxar uma aqui, até porque a minha é mais curtinha, mais rápida. Daí já vai pra você da visão, mas hoje eu trouxe uma carta. Eu tento me policiar pra tentar trazer sempre uma carta diferente, né? De alguma gestora que ainda não apareceu por aqui e tudo mais. Eu não lembro se em alguma vez apareceu, mas minha opinião, se eu tivesse. Dália? Não, Dália. Pô, Dália eu trago todo dia, pô. Toda vez que tem eu trago. Mas a carta que eu trago hoje é da Quantitas ou Quantitas. Não sei a pronúncia, me perdoem. Se quiserem depois me mandar qualquer, eu pronuncio certo. Mas ela é uma casa que foge do eixo Rio-São Paulo, né? Ela é do sul e só por isso já é legal ouvir, né? Porque geografia costuma ser importante. A turminha adora almoçar junto no varanda do JK aqui no Condado ou lá no Shopping Leblon, aí dá uma, né? Traz umas correlas aí, umas correlações, mas eles têm lá a célula multimercado de bolsa. Hoje eu vim falar da multimercado porque o gestor responsável por essa célula, Rogério Braga, é um cara que manja pra caramba de DI, de juro, manja muito. Então, sempre bom ouvir a opinião dele, né? Como é que tá a cabeça e tudo mais. E eu também trouxe aqui um negócio exclusivo pra você que vai ouvir o Carteiros, que eu bati um papo com ele diretamente depois que a carta saiu. Então eu tenho informações aqui razoavelmente mais jovens pra atualizar, né? Mas eles trazem uma leitura aqui do mês de fevereiro. Muita coisa vocês já anteciparam, então o mês ali que foi marcado por trazer uma mudança do mercado em relação à visão de taxa de juros terminal nos Estados Unidos, né? Antes estavam esperando ali uma política mais de afrouxamento, já virou para o contrário, acham que a taxa terminal deve ser mais alta, mais próxima de 5,5% de taxa terminal, né? Principalmente por conta dos dados que o Davizão trouxe aqui, uma visão também em relação ao CPI, né, que é um dos principais indicadores de inflação nos Estados Unidos, que também se mostrou bem resiliente, né? Então a inflação não cedendo aí estimularia um Banco Central a ser mais hawk, né? Trazer esses juros mais para cima e tentar frear essa economia, né? E aí entra aquela discussão toda de soft, hard ou no landing. Daqui a pouco vai ter Tô brincando que daqui a pouco vai ter tem o hard landing, o soft landing, o no landing, né? Agora, daqui a pouco vai ter marca de carro em nome desse landing aí, vai ter, porque o mercado fica trazendo esses nomes para as narrativas adoram, né? Nossa senhora, o mercado não tá, como é que é? É Bull, Bear e Kangaroo. Tá de sacanagem comigo, velho. Canguru, velho. Pô, não tem condição, né? Se quiser falar que o mercado tá de lado, tem que ser igual ao brasileiro, caranguejando. Daí o mercado tá caranguejando. Pelo menos a gente superou as letras, né? É. Recuperação em V, abacate. Isso é o mercado, tá entendendo? Não, bem lembrado, bem lembrado. Vai ser a recuperação em K, irmão. Tá de sacanagem. Muito bom, Pedrinho, bem lembrado. Mas eles trazem essa visão realmente de uma aposta e também mudou o ambiente de apostas, né? Da velocidade das altas de juros nos Estados Unidos, né? Que antes tem ainda, né, uma concentração grande apostando que a alta será de 0,25, né? Mas já aparecem apostas de meio, né? De 0,5%. E aí, enfim, não é a maior parte, mas mexeu ali um pouco. Isso também mexe um pouco as perspectivas que são relatadas na curva de juros nos Estados Unidos. E aí, quando a gente traz para o Brasil, eles trazem os principais destaques, né? Tiveram dois grandes temas na opinião deles, né? O primeiro deles, executivo com o Banco Central, que Carta da Quinéia falou um pouquinho sobre essa relação, discussões ali em relação a como é que fica a independência do Banco Central, que aparentemente está ameaçada, né? E depois de algumas semanas de muita pressão executiva do presidente Lula, em particular em cima do presidente Roberto Campos Neto, para que se mudasse a política monetária, como eles colocam aqui, né? O ambiente esfriou um pouco, mas parece ter sido apenas uma trégua. Então, agora deu uma calmadinha, mas na opinião deles isso deve continuar, essa pressão em cima do Campos Neto na condição de política monetária. Obviamente aqui o governo deseja que os juros desçam, né? Também eles colocam alguns movimentos em relação ao Ministério da Economia com o PIB do quarto trimestre. Nem vou entrar aqui, porque o que eu gostaria de trazer é que no final da carta eles colocam em bullets os posicionamentos da casa.
E aí eles separam aqui em bolsa, juros, inflação e câmbio. Eles fazem uma gestão bem tradicional, vou colocar assim, vai mais aquele ban e velho macrão, aquele bom e velho macrão tradicional, bolsa, juros, inflação e câmbio, ponto de vista top-down, Brasil e mundo, né, tomado, aplicado, comprado, vendido, é basicamente como eles operam, não tem lá crédito, não tem nada ali no meio, né. Bom, em bolsa local, Brasil, eles elevaram a posição comprada de 10% para 12% do patrimônio líquido do fundo. Em juros, na curva, eles foram bastante ativos operando taticamente durante o mês. Eles têm até, inclusive, uma estratégia lá de arbitragem, né? De juros. Então, eles operam vencimento de DI, eles manjam bastante. Mas eles encerraram fevereiro com um tamanho reduzido na compra de taxa de juros de trechos curtos. Então, eles têm ali principal posição em juros curtos. Porém, na conversa que eu tive com o gestor, ele abriu para mim, Rogério, um abraço pro Rogério, que ele começa a acreditar que vale a pena comprar em algum tamanho, não sei qual tamanho, imagino que pequeno, né? Mas alguma coisa já comprar em juros longo. É o primeiro gestor que eu vejo falando que tá comprando título longo, tá? Tô falando de títulos do Tesouro, inflação, as NTNBs, né? B50, 55, títulos ali mais longos, que são, obviamente, mais expostos ao cenário fiscal, a mais risco, tem mais volatilidade, por isso também os gestores não compram nesse cenário nebuloso, mas a principal justificativa dele é que o juros ex-ante ex-post, juro real no Brasil, nunca foi de 6,5, nunca atingiu, né? Então, esquece o ex-ante ex-post, só pega a parte do juro real, nunca foi 6,5, que você já vai entender o que eu tô falando. Mas o juro nunca foi de 6,5, tá um juro muito alto, muito atraente, e na opinião dele, por estar neste patamar, já vale a pena começar a comprar alguma coisinha, porque realmente parece ser extremamente já em patamares bem atrativos, né? E aí, inflação. Eles colocaram aqui, inflação, no comentário, acabei antecipando, mas eles colocam aqui, ó. Inflação, mantivemos a parcela já reduzida em posição vendida em frade implícita 2006 e 2030. Isso aqui pra entender, mas são posições complexas. Acho que são parênteses aqui, é que a estratégia, pra você entender, demora um pouco, mas o efeito prático é que é diferente, né? Correlação mais baixa com os outros. Perfeito. Se você quer trazer uma tecla SAP, que quem me ensinou de FRA foi você e o Dex, então... Pô, show. Não, o FRA é o seguinte, porque quando você fala os juros de 2030, inflação implícita de 2030, qualquer coisa você está falando daqui até lá. Perfeito. O FRA é só uma forma de você corta o primeiro pedaço da história. Então você falou de 23 a 30, né? 2026 26 a 2030, 30. isso. Então isso quer dizer que você está fazendo uma tese de investimento sobre a inflação começando em 2026 até 2030, independente do que vai acontecer agora. E é notório que, assim, é canônico dizer que é muito mais fácil você prever coisas longas em finanças do que curtos prazos, né? Então, de alguma forma, eles estão focando só na parte que entra em equilíbrio, tirando o tumulto de curto prazo aqui da tese deles, seja comprado ou vendido. Perfeito, perfeito. E eles têm uma posição comprada em implícita do ano de 2024. Tecla SAP, Pedro Atos. Posição comprada implícita do ano de 2024 é o seguinte: inflação implícita soma tudo que tem no mercado e tira suas conclusões, por A mais B, tem uma inflação implícita nos preços do mercado. E eles estão dizendo que o que hoje a gente espera para a inflação do ano de 2024 fechado vai aumentar. Por causa dos acontecimentos em 2023, daqui a algum tempo a gente vai olhar para 2024 e vai falar, puxa, eu achava que ia ter algo como 6 de inflação, mas acho que vai ter algo como 7. Muito bem, Pedro Matos. E no final eles colocam aqui, ampliamos a posição comprada em NTNBs longas, que é o título do Tesouro Inflação, que eu acabei de comentar. E aí você cruza com o fato de ser uma pessoa que entende muito de juros e é o primeiro, podia ser outra pessoa, mas é ele que tá falando que tá comprando, então acho que é legal. É contrarian, né? Principalmente lá eu até joguei num comitê da XPA lá no chat falando sobre isso, porque é um cara que entende muito de juros, tá na posição contrária das nossas teses aqui da XPA, então... Negócio legal de você confrontar, né? Testar suas teses. É super interessante escutar. A gente tem que sempre lembrar que uma tese de investimento ela existe sozinha, mas ela tem que se conversar com o resto da carteira. Muito então, às bem. vezes, isso somado, posição de FRA ou etc., tem um papel.
E até explicar por que hoje o nosso entendimento está indo em sentido contrário, a gente brinca com a analogia do colchão de água, né? E o maior exemplo que a gente tem para a última vez que aconteceu algo parecido com pressão política do setor privado para baixar os juros na amarra, que foi o Tombini baixando os juros com a inflação a 10. A gente brinca que é um colchão de água o seguinte, o Banco Central no Brasil, principalmente hoje, ou basicamente controla os juros de agora, não os juros longos, né? O Fed fez isso por mais tempo. Quando você pega e abaixa os juros de curto prazo, se for um colchão de água, ele abaixa aqui, faz e sobe do outro lado. Que seria bom para as NTNBs curtas e ruim para as longas. E é um pouco por causa dessa dinâmica, assim, a grosso modo, e numa pílula que a gente veio e está reduzindo um pouquinho o prazo. Então é super interessante ouvir alguém com pedigree de sobra para falar sobre o assunto fazendo algo contrário. Muito bom. E em câmbio, as moedas eles seguem com um posicionamento próximo ao neutro, ou seja, não fede nem cheira. Davizão, o que você trouxe de bom aí pra nós hoje? Vamos lá então, a primeira carta aqui é uma carta da XP Asset Management, especificamente da célula Macro, os nossos amigos, colegas de empresa do XP Macro. É a carta que foi liberada ontem, inclusive, no LinkedIn da empresa. Deu tempo pra gente gravar aqui o programa e acaba não sendo mencionado na carta, mas eles completam esse mês aniversário de 7 anos de histórico. 7 anos atrás a dupla Júlio Fernandes e Bruno Marques se formava, né, para começar essa história, que tem sido uma história bem sucedida. Baita dupla sertaneja, hein? Bruno e Júlio. Ou Júlio e Bruno. e que vieram construindo time, desenvolvendo processo, e que especificamente agora no mês de fevereiro, né, o que me chamou a atenção foi que a gente monitora a indústria todos os multimercados, né, então tem os peer groups, né, os conjuntos de estratégias, e no conjunto de uns 300 fundos que a gente monitora, eles ficaram em primeiro. O fundo XP Macro Plus subiu 5,44 em fevereiro, então foi uma alta bem expressiva. O case macro que eles carregavam, né, e acho que durante bastante tempo, sempre foi uma visão mais pessimista. Óbvio que isso oscila, né, em termos de, poxa, qual o tamanho de posição que eu vou montar, que tipo de proteção que eu vou fazer agora. Então, como todo bom gestor multimercado, você consegue ser mais tático, né, ao longo do tempo. Mas, por exemplo, ano passado, a tese do aperto monetário, o aumento de juros, eles capturaram muito bem. Venda de bolsa, né, nos Estados Unidos principalmente, capturaram muito bem. E o fato é que ainda que isso tornou-se menos assimétrico, né, ou seja, o que era um trade consensual passou a ser menos comum nas carteiras dos fundos, agora, mais recentemente, abriu um espaço para você retomar essas posições, no sentido de que em janeiro, e eles explicam na carta, o mercado melhorou bem, né? A gente acompanhou isso, expectativas de juros caindo, bolsas subindo lá fora, né? Ou seja, uma expectativa que, na opinião deles, podia ser otimista demais, né? Então, isso, nesse período, né, eles tinham posições e aí acabaram aumentaram as posições apostando na alta dos juros nos Estados Unidos e na venda da Bolsa Americana, ou seja, essas duas posições contribuíram bastante aqui para a performance de fevereiro, quando esse movimento se reverteu, né, e que inclusive eles reduziram parte das posições, né, para realizar os ganhos, dado os movimentos expressivos. Mas essa posição pessimista para Estados Unidos, ela também se aplicava para o Brasil, né? Então, como a gente comentou aqui, né, o cenário de Brasil é ainda muito nebuloso, turbulento e é engraçado, né? Até você pode se perguntar que fala de preço, né? Poxa, a bolsa estava, acho que no começo do mês, 104 mil, né? Juro real acima dos 6%. Então, será que não está barato demais? Será que você pode apostar contra o Brasil? E a resposta do XP Macro é que sim, você pode apostar contra. Eles fizeram isso no mês de fevereiro e ganharam dinheiro com isso, né? Então, posições vendidas na bolsa, apostando na alta dos juros e essa visão pessimista para o Brasil, muito em função não só de todo o cenário externo, que é complicado e que acaba contribuindo para os ventos contra o Brasil, mas por causa do cenário aqui local, né?
tudo que a gente descreveu da questão de política, né, e como que isso vai impactar a política monetária, curva de juros, expectativas de inflação, tudo isso a XP tem permanecido na banda mais pessimista, né, até em conversas com outras gestoras que a gente tem tido. Mas aqui o game, né, o X da questão é como que você navega isso, como que você dimensiona as suas posições, como que você monta proteção, o quão tático que você é. Então eles têm navegado, né, embora com essa visão direcional, têm mantido posições também táticas. Então essas foram as principais contribuições positivas no mês de fevereiro. E além disso, eles mencionam também na carta, né, a compra de peso mexicano contra o real, ou seja, uma posição de valor relativo, né, que não tem o dólar ali em uma das pontas, mas que no relativo favorece, né, condições mais favoráveis no cenário atual para a moeda mexicana. Então é outra posição que faz parte da carteira do fundo. Então esse foi um resumão aqui da carteira do XP Macro. Eles colocam, enfim, atribuição de performance, o restante das perspectivas, mas só reforçando aqui, a performance acho que chamou bastante atenção nas 5,44 de fevereiro. Ano passado também foi um dos fundos que mais subiu, né, ao longo de 2022. E esse é o fundo mais arriscado também, né, tem um nível de risco mais alto. Eles têm também na grade deles o XP Macro, que é um média volatilidade, risco moderado, e o XP Macro institucional, que aí seria o mais de menor nível de risco, é a família XP Macro, né? Então, esse foi a carta de fevereiro. Eu gosto do Plus porque eu gosto quando a cadeira fica balançando assim, ó. Eu não venho com esse negócio de ficar de boa em casa, não, que não é comigo. O rock and roll, né? Eu gosto. Mais apimentado. Eu curto. Sou cotista do Plus. Feliz cotista do Plus. Bom, eu vou trazer uma aqui pro meu lado, só pra gente não ficar naquela coisinha de ficar fazendo assim, que me dá um... Nossa, me dá um... ficar fazendo certinho. Não gosto de nada certinho. Vamos lá. Eu trouxe, pra variar, a carta da Dália, né? Que é a carta que eu sempre trago, que se fosse um doce em festa de criança, seria um bicho de pé, que é aquele doce mais disputado. Porque, cara, essa carta é gostosa, é fácil de ler, eles trazem historinhas bacanas e... Cara, que festa você ia quando criança? Que tinha bichinho de pé? E que era o mais disputado. O bicho de pé? O brigadeiro acaba... Você tá de sacanagem comigo. Você jura por Deus? Eu tô sozinho aqui, Davi? Eu acredito que o brigadeiro... Não. O bicho de pé não é melhor? Que é aquele que faz com Nesquik de morango. Veja só, a minha tese não importa. O mercado acaba com o brigadeiro antes, cara. Isso, assim, observado múltiplas eu ocasiões. ia em festas onde o bicho de pé era mais disputado, porque primeiro a cor é super atraente e aquele gostinho de Nesquik, né, o morango, é um brigadeiro de Nesquik. É um brigadeiro melhorado, entendeu? Essa é a graça festa de criança. A sua tese é festa de criança onde um doce de morango acaba primeiro. Perfeito. Encerro o meu argumento. Tá bom. Perdi aqui na mesa pra galera, mas tudo bem. Das festas que eu ia, acabava primeiro. Ai. Mas, eles trouxeram aqui uma história dessa vez sobre prêmio de risco, né? Que é uma coisa que não tá no noticiário todo dia, né? E eles fizeram um paralelo com o Indiana Jones, né? Então, assim como os nossos queridos amigos da Kinea trazem um filme, eles trazem sempre uma historinha legal pra deixar a carta um pouco mais lúdica. E aí eles começam a carta perguntando, né? Por que uma pessoa invadiria um templo sagrado em busca de um tesouro perdido, né? Ou enfrentaria nazistas, populações nativas hostis, mesmo colecionadores gananciosos e inescrupulosos. Fazia tempo que eu não lia inescrupuloso em uma frase. O Indiana Jones, eternizado nas telas pelo ator Harrison Ford, faria tudo isso, mas sempre em busca de uma recompensa. E aí eles abrem com essa lírica para falar um pouquinho sobre o prêmio de risco, que é justamente a recompensa, né, que os investidores pedem ao mercado, pedem aos ativos para que eles invistam o seu capital, né? E eles trazem uma leitura quebrada de prêmio de risco em várias formas aqui. O primeiro momento que eles mostram é um pouco de como está a situação do prêmio de risco para o mercado acionário americano. É o primeiro que eles abordam aqui, né? Então, investir em ações implica em arriscar o capital e ser o último a receber o recurso da empresa, né? Porque você não tem duration, né? É eterno, não tem uma duração, não é que nem uma dívida que o dinheiro volta para você, não, é para sempre.
né? Diferente de um credor, o acionista fica com o dinheiro amarrado lá, né? Por outro lado, são os acionistas que mais se beneficiam quando a economia cresce ou quando o produto ou serviço oferecido pela empresa dá certo, né? Então, naturalmente, se você está tomando o maior risco, né, você deveria se beneficiar mais por isso. Uma das formas de calcular o prêmio de risco no mercado de ações é comparar o quanto uma empresa gera de lucro em relação ao seu valor de mercado com a taxa de juros real de longo prazo. Quanto maior for essa diferença, maior é o prêmio de risco demandado pelo mercado. E aí eles mostram o gráfico, estou descrevendo assim para o Nando colocar depois o gráfico aí para vocês, mas o gráfico abaixo mostra o indicador do mercado americano. De 2013 até meados de 2022, esse número ficou razoavelmente estável, perto de 6%. Então foi assim que ficou. Isso significa o quê, basicamente, tá, gente? Significa que os investidores demandam um prêmio de 6% ao ano para investir em ações, ao invés da renda fixa, né? Então você está fazendo um trade-off ali, você está escolhendo onde você vai colocar seu dinheiro. Então, para você correr o risco de bolsa, você está demandando 6% ao ano, né? Só que, curiosamente falando, esse prêmio caiu para cerca de 4%, né? E aí eles trazem aqui um pouco do porquê que eles acham que houve essa queda, né? O preço de ação, o preço de uma ação ele depende essencialmente de 3 fatores distintos, né? A taxa de crescimento da empresa, o risco que ela corre e o retorno marginal sobre o capital investido, né? São 3 variáveis ali que são importantes. Uma empresa com maior crescimento, menor risco e maior retorno tem preços e múltiplos mais altos. Naturalmente, o inverso também é verdade, certo? Se o prêmio de risco, então, está mais baixo, quer dizer que as expectativas do mercado em relação a essas 3 variáveis melhoraram, né? E aí eles questionam isso. Será que melhorou mesmo? Porque, né? E aí eles colocam aqui que alguns indicadores antecedentes mostram que a economia, na verdade, está diante de uma possível desaceleração, né? Que é o que a gente acabou de colocar nas cartas macro aqui, citadas anteriormente. Isso, uma desaceleração na economia americana que eles colocando, né? Isso poderia levar a um crescimento mais baixo de lucros e, consequentemente, também a retornos também inferiores, né? Além disso, o processo de alta de juros ainda não terminou, como a gente citou anteriormente, então o mercado mudou essa visão, né? Nos Estados Unidos, juros mais altos significam mais riscos para as empresas. A queda desse prêmio de risco pode vir, então, de outros fatores, como, por exemplo, o excesso de liquidez que ainda existe no sistema, o excepcionalismo americano, uma crença que a alta da taxa de juros possa ser temporária, ou até mesmo que os mercados estejam simplesmente mal precificados. Logo saberemos. Então eles também não querem colocar que você... Eles jogam aqui e você escolhe qual que é melhor. Mas enfim, isso é legal de ver, de entender que mesmo que o cenário base, né, das 3 principais variáveis não estivesse indicando, né, uma queda do prêmio de risco, o prêmio de risco caiu de qualquer jeito. Agora, no Brasil, né, eles trazem o Brasil... Acho essa parte importante, Cola, a fim de evitar que você, enfim, seja processado aí por implicar em alguma doença cardíaca, que todo o ensaio anterior foi global. Então, quando você fala de prêmio de bolsa 6%, estamos pensando em dólares americanos. Perfeito. Que seus queridos espectadores falem, não é possível que o Colado está me vendendo Selection Stock Pickers para 6% ao ano em bolsa. Gente, era tudo Estados Unidos até agora, tá? Se não ficou claro, só Estados Unidos. Aí agora a gente vai entrar em Brasil. Perfeito, Pedro. Obrigado. Bom, para Brasil, né, eles colocam aqui que parece estar ao contrário dos Estados Unidos, né? Eles colocam também mais um gráfico aqui que o Nando vai jogar para vocês, que é o segundo gráfico da carta. Mas fazendo a mesma análise da Bolsa Americana, o prêmio de risco ainda está em um dos maiores patamares, né, dos últimos 15 anos. Aí o gráfico vai mostrar bem aí para vocês do que eu tô falando. Para você, obviamente, que tá assistindo no YouTube, para você que tá ouvindo o podcast de casa, você não vai ver o gráfico, certo? Se você quiser ver o gráfico, você vai no nosso YouTube para assistir. Aliás, tem muita gente que escuta no YouTube que escuta no podcast que não segue a gente no YouTube. Vai seguir a gente no YouTube, se inscrever. E você que tá no YouTube e não segue a gente no podcast, nas plataformas de streaming, segue a gente lá também, se inscreve nos dois, tá bom? Porque vai que um dia você não quer ver no YouTube e quer ouvir, vai que você tá ouvindo um dia quer ver no YouTube. Bom, então eles colocam aqui que, disclaimer feito, eles colocam aqui que o prêmio de risco tá num dos maiores patamares. E aí eles colocam aqui, né, que além das preocupações políticas, econômicas do novo governo, tem explicações que o prêmio de risco está mais alto no Brasil
mas na verdade o lucro das empresas deveria cair. Essas revisões negativas de lucro, né, significam que o crescimento pode ser bem mais baixo do que o esperado, né? Então pega naquelas duas variáveis que eles explicaram antes das 3, ou seja, o prêmio está meio que errado, digamos assim, deveria ser menor, né? Isso poderia acontecer não só através das interferências diretas do governo, não sei se vocês estão vendo, mas tem discussão aí, né, de interferência em estatal, teve recentemente questionamentos em relação ao processo de privatização da Eletrobras pelo governo, né, então tem muita coisa em xeque ainda que a gente não sabe, né, ou, por exemplo, em preços específicos como gasolina, a gente está vendo agora que estão mexendo, né, e juros dos bancos, mas também por conta do ciclo do preço das commodities, né? E aí eles trazem um gráfico com as estimativas de lucro em pontos para o Ibovespa em 2022 e 2023, para justamente tentar desmembrar e questionar um pouco mais essa questão do lucro que o mercado coloca na mesa, né? E eles colocam aqui que a estimativa de lucro de 2023 é 16% inferior à de 2022, ou seja, já está mais baixo, né? E que uma interferência maior política e atividade mais fraca que seriam suficientes para reduzir em 2023 mais 10%, ainda assim o prêmio embutido nas ações brasileiras parece ser bastante elevado, né? Ou seja, eles estão colocando aqui que mesmo que o cenário piorar, parece que estão pagando bem para você comprar bolsa, né? E aí eles colocam uma outra forma de vocês de olhar o mercado, o prêmio implícito do mercado no Brasil, que é o tal olhando, né, para o risco país, que é medido, né, comumente pelo CDS, né, o Credit Default Swap, que é o seguro calote, basicamente, traduzindo para vocês aqui, né, e eles colocam aqui numa explicação aqui mais bonitinha, mas enfim, é o seguro calote de um país, certo? E hoje, para os títulos de 5 anos soberanos brasileiros no exterior, o prêmio de risco está em 220 pontos. De forma simplificada, o governo brasileiro está pagando 2,2% ao ano a mais do que o governo americano para emitir sua dívida. Então esse é o prêmio ali nos títulos públicos brasileiros, né? Aqui o importante é comparar também esse prêmio de risco em relação a outros países emergentes. Aí eles colocam um gráfico, que é o terceiro gráfico, pro Nando se encontrar ali depois, né? Que mostra o risco Brasil em relação a uma média dos países da América Latina e África do Sul. Ao contrário do prêmio de risco implícito pelas ações, o risco medido pelo CDS no Brasil parece estar relativamente baixo. Então eles trazem ali o gráfico do CDS que está aí na tela de vocês que estão assistindo pelo YouTube, vai ficar bem claro esse movimento. Esse indicador ele está refletindo o baixo nível também, né? O baixo nível de endividamento em moeda estrangeira do Brasil. O Brasil tem um nível de endividamento em moeda estrangeira muito baixo, tá? Se vocês pegarem o relatório de dívida do Tesouro, atualmente está próximo a 4% da dívida total brasileira, que dá mais ou menos 45 bilhões de dólares, tá? Em moeda estrangeira. Até janeiro de 2023 estava assim, tá? Mas que eu falo e aí mudou agora do nada. Então até janeiro... Tá em linha, tá em linha. Tá em linha. E aí eles fazem um exercício olhando para a taxa de juro local, né? A taxa de juros de 10 anos no Brasil está em 6,4, que aliás, quando eu falei da Quantitas, eles colocam justamente, né, esse juro real alto aí parecendo atrativo, né? O gráfico abaixo, eles colocam aqui um quarto gráfico, então, Nando, o quarto gráfico, que é um azul com vermelho, né, que mostra as duas curvas. A linha vermelha do gráfico que está na tela de vocês aí do YouTube, eles colocam um gráfico que compara a taxa brasileira com a americana. Desde o final do ano passado, teve um aumento desse prêmio, mas ainda abaixo dos picos históricos. Por outro lado, a linha azul mostra o valor da taxa em níveis absolutos, estando cada vez mais altos, mais próximos dos níveis da crise de 2016. Né? Então eles comparam ali o juro real brasileiro com lá fora, ainda não está no pico, mas está bem alto e cada vez mais próximo ao nível de crise. O juro brasileiro nesses níveis não parecem sustentáveis, a não ser que o crescimento de PIB ou superávit primário no país sejam razoavelmente altos. Ainda sem visibilidade nesse governo, a elevação de dívida pública brasileira nesse nível de juros pode ser bastante rápida, né? Porque você precisa de uma contraparte. Para controlar dívidas, tem mais PIB, em tese você teria mais arrecadação, se aumenta a arrecadação, melhora essa situação de dívida. Não parece que vai acontecer. Ou seja, juros longos no Brasil, que parecem estar altos demais, como a Quantitas colocou também,
também no relativo ao americano, até por isso a galera tá falando muito sobre a volta do carry trade, etc, né? Uma relação de risco Brasil baixa com o CDS, né? Um prêmio de risco na bolsa que também parece alto e quando contestado por conta da revisão de lucro das companhias, já está mais baixo a previsão de lucros para esse ano comparado ao ano passado, e mesmo que tivesse uma redução extra de 10% nesses lucros para baixo, ainda assim parece bem atrativo, bem atraente, enquanto não é o mesmo cenário que a gente olha para Estados Unidos, né? Então, a Bolsa Americana parece que não vive o mesmo momento. E aí eles colocam aqui, sempre na carta final da carta da Dália, tem o futuro, que são basicamente o que eles estão fazendo na carteira e a visão final, né? Então eles colocam aqui pontualmente, né? O baixo prêmio de risco pode limitar uma perspectiva mais favorável para as ações americanas, tá bom? Para ninguém achar que eu tô falando de bolsa brasileira. Principalmente em função do risco de uma desaceleração mais forte da economia. A gente tá discutindo aí o hard landing, né? Que é a economia sentar a bunda na cadeira com força, ou no landing, que seria ir para frente, que pode ser pior, o mercado não discute isso agora e tudo mais. Enfim, fato é que a economia deveria desacelerar por lá e é o que é esperado. Então, numa situação onde o prêmio de risco tá baixo, em tese não parece ser uma boa ideia comprar, né? Agora, por aqui, o prêmio de risco da bolsa continua elevado, porém o risco de revisão negativa de lucro por conta de indefinição política e também desaceleração da economia podem fazer que esse prêmio continue elevado, né? Ou seja, vai continuar barato por muito tempo e aí é o tal do value trap, né, que a galera fala. E aí na renda fixa o nível de juros não parece ser sustentável a longo prazo, porém a sua queda será facilitada se houver decisões mais austeras na questão fiscal por parte do governo. Os sinais continuam dúbios, mas podemos ter melhores definições de um lado ou de outro ao longo dos próximos meses. Conclusão. Colocaram um monte de argumento para dizer que a bolsa parece estar barata, lá fora parece estar caro, e Brasil pode ser bom no relativo, inclusive com os emergentes, para no final dizer que não sabem de nada. E aí eles colocam aqui, né, que nos fundos eles estão com um nível de risco abaixo do neutro, buscando diferentes assimetrias em ações, mercados e commodities. Ou seja, eles ainda estão esperando, né? Embora tenham várias indicações de que pode ser que dê para ganhar bastante dinheiro em bolsa brasileira, tem medo de continuar barato por muito tempo, né? E nível de renda fixa também parece que os juros estão muito altos, mas tem muita indefinição e nebulosidade no caminho. Esta é a carta da Dália, que inclusive é a posição do Selection Stock Pickers. Queridos colegas de mesa, quem é o próximo? Quem pega a próxima? Boa, senhores. Acho que na verdade é o Pedrinho, né? Não tem ordem, não tem ordem. Bom, vamos embora, minha. Vai lá, manda bala, Pedrinho. Dessa vez, eu até adiantei um pouco, né? Vou falar da Genoa Capital e acaba sendo um pouco rápido, porque os temas são os mesmos. E bem ou mal parecem concordar com aqui, né, em alguns pontos. Não vou repetir a narrativa de mercado, a gente já falou de algumas cartas, mas quem abrir aqui a carta da Genoa vai encontrar lá a explicação do que aconteceu nos últimos meses. O que eles trazem aqui que não foi dito de forma tão clara pelos outros foi que a China, os dados apontam para uma reabertura praticamente completa da economia, então esse processo que foi lento e tortuoso chegou ao fim e com sucesso, digamos assim, né, com completude. Falam que no Brasil, nas palavras deles, dados correntes favoreceriam a discussão sobre a antecipação dos cortes de juros. É a mesma cutucada que foi dada pela Quiné no seguinte sentido. Se você perguntar para 10 pessoas o que os dados correntes favorecem, você vai ouvir pelo menos 5 respostas para cada lado. Então, acho que ao afirmar dessa forma aqui já fica uma cutucada da Genoa para que os juros sejam reduzidos em algum prazo. Aí eles trazem um dos principais argumentos para isso, então eles falam que os dados de economia já apontam uma desaceleração no primeiro trimestre, eles projetam o PIB do primeiro TRI em 0,7%, mas que se você tirar o efeito da forte safra agrícola, que é algo que não é estrutural, você não tem como saber se vai se repetir, a projeção seria apenas 0,3% para esse primeiro TRI, e que o segundo TRI já sugere algo próximo a zero. Então o que eles estão dizendo aqui novamente? Olha, se a gente não baixar juros, o país vai ficar parado, e a gente sabe que o carro-chefe do governo é crescimento, então aumenta uma pressão política dessa forma, e que no mercado de trabalho, que é o grande X da questão lá fora, eles falam, no Brasil já houve uma desaceleração mais generalizada nas contrações no CAGED e uma queda na PNAD. São as duas pesquisas que a gente tem para acompanhar o mercado de trabalho. Eles estão falando, olha, aqui o mercado de trabalho já
apanhou o que precisava. E aí, complementando algo que você falou, Cola, na carta da Dália, a Dália falou, se eu não me engano, as palavras que você falou foi que determinados ajustes dependeriam de uma austeridade por parte do governo, Perfeito. significa o governo gastar menos É dinheiro. isso aí. Só que eles não se posicionaram se eles acham que a austeridade é possível, se não é possível e coisa e tal. E aqui na Genoa eles já falam de uma forma mais clara. Do lado fiscal, esperamos que a nova regra que vai substituir o teto de gastos não altere significativamente a incerteza sobre o cenário à frente. O que eles estão falando, a gente não acha que alguém vai ser mais austero nessa história. E, portanto, a responsabilidade em ajustar as contas públicas fica para o lado das receitas, que quando se trata de governo é a arrecadação, são os impostos. Então eles já estão, pelo menos nessa questão, tomando um lado de que eles não acham que a austeridade fiscal vai ser uma realidade. E, por fim, eles falam, o Conselho Monetário prefere não debater a questão das metas de inflação, e que eles dizem claramente, nos parece um erro de política econômica. Eles acham que deveria sim a meta ser revisada, como falaram nossos colegas da CNEA, e que o resultado desse erro é uma inflação projetada pelo BC bem acima do seu alvo, que posterga ainda mais a sinalização sobre o início dos cortes de juros. E eles fazem um apelo, né? Esse problema não diminuirá com a passagem do tempo, por isso a nossa insistência em relação à resolução tempestiva desse problema. Tipo assim, não deixou nada implícito, tá? Falou, a gente acha que é isso que tem que ser discutido. E, para finalizar, só até pela relação dos dois, quem se interessar e for olhar um pouco mais para baixo a atribuição de performance, eles até falam, né? As principais contribuições positivas de rentabilidade foram das posições tomadas em juros americanos e vendidas no yuan chinês, eu suponho aqui contra o dólar ou uma cesta de moedas desenvolvidas, então juros americano e dólar é exatamente o que a gente tinha ouvido falar daqui, né? De novo, não à toa, né, dois retornos muito, muito bons aí no passado recente. Numa pílula, como eu me alonguei muito na carta da Kinea, esse aqui é o recado Não tem da problema, Genoa. é isso aí. Bom, para fechar aqui, a minha também vai ser rápida, né? Até porque tem uma certa correlação, a questão dos dados, correlação de opinião, tá? E que foi uma casa que foi muito bem também no mês de fevereiro, que é a Ace. A Ace, Ace Capital, para quem não conhece, é uma gestora relativamente nova, fundada em 2019 por profissionais egressos da Tesouraria do Santander, ou seja, da Escola Santander. É curioso até, né? Que se você olhar hoje na indústria brasileira, analisar o DNA das gestoras, dos profissionais de gestoras, vai ter lá a marca Santander em alguns bons exemplos, né? Então, Ibiúna, Absolute, Legacy, a antiga Canvas, com o Sérgio Blatita, então todas elas têm profissionais que carregam, né, um pouco desse DNA da tesouraria do Santander, né? Então, a Ace, ela no mês de fevereiro, ela teve uma alta de 1,90%. Então, a gente acabou trazendo aqui só as histórias felizes, né? De fato, para mostrar que teve um bom conjunto de fundos que foi bem no mês de fevereiro. E é justamente a galera que estava mais na banda pessimista, né? Que surfou essa alta dos juros americanos, possivelmente queda de bolsa, fortalecimento do dólar, esses temas que a gente já explicou aqui, que inclusive eles também trazem, né, todos os elementos do que aconteceu. A carta da Ace, especificamente, ela é bem detalhista, tá? Então, no âmbito macro, eles descrevem bem, né, o cenário com quebra internacional, Brasil, lá fora, você pode pensar em Estados Unidos, Europa, China, então eles sempre descrevem bem cada uma dos principais blocos, mas a principal questão, e até eu acho engraçado, né, eles colocam aqui a volta dos que não foram lá fora, porque de fato teve uma volta das expectativas negativas, mas que já estava sendo negativo durante boa parte dos últimos tempos e que teve um certo alívio momentâneo, né, que foi o mês de janeiro, mas que tudo isso já retomou e que na prática resulta em a taxa de juros americana mais alta por mais tempo. Então tudo isso acaba sendo mais negativo para ativos de risco, né? Então eles mantêm esse viés mais negativo lá fora, em termos de posicionamento, né? Então, os ganhos vieram, assim, de talvez teses parecidas com as outras que a gente mencionou, né? Então, eles ganharam dinheiro com venda de bolsa americana, com
com posições de valor relativo aqui no Brasil. Acho que é uma coisa que é mais específica da Ace, né? Eles têm essa estratégia que, por exemplo, em vez de você comprar bolsa, você pode comprar bolsa e comprar dólar, que tem uma certa correlação negativa com a bolsa, você equilibra o seu portfólio, ou fazer a tese contrária, que você vende bolsa e vende dólar também, né? Você também equilibra. Então, eles ganharam dinheiro com isso. A questão de compra de dólar, eles também ganharam dinheiro e também tomados a porção alta do cupom cambial, né? Que é o juro aqui no Brasil, mas na moeda americana, né? E hoje eles têm no geral da carteira, né, ainda esse viés mais negativo, então posições a favor da alta dos juros nominais aqui no Brasil, em conjunto com posições compradas aplicadas em juros reais. Então, na prática pode ser um pouco da inflação implícita, né? Você pode brincar aqui com os vencimentos. Nos Estados Unidos, a favor, então, posições a favor da alta dos juros nominais, assim como alguns dos exemplos que a gente trouxe aqui. No câmbio, comprados em dólar, tese de fortalecimento de dólar. E além da posição desse book de valor relativo que a gente explicou aqui, que eles carregam lá, e posições vendidas na bolsa, em linha com os ganhos que tiveram aqui, né? Eles ainda carregam essas posições, né? Então, é um pouco aqui o resumão da carta de Ace, também um pouco mais rápido, mas que esteve no topo dos multimercados no mês de fevereiro. Perfeito, muito bom, muito bom. Queridíssimo Nando Lima, roda a vinheta aí, por gentileza, da dica cultural. Aquele momento gostoso de descontração do Carteiros do Condado, a gente dá uma dica de algum conteúdo, livro, ou sei lá o que dá na telha desses malucos que trabalham comigo aqui para recomendar. Vou dar as honras pro Pedrinho começar, porque ele é o carteiro rotativo que não aparece há muito tempo. O que você trouxe aí de dica cultural pra gente? Pô, eu tava sem tanta criatividade, então talvez seja algo um pouco nichado, mas uma ferramenta que é muito boa. Então, a dica cultural é um blog, chama Alpha Architect. Então, os arquitetos do Alpha são 3 doutores, são 3 PhDs, né, que é o nome chique de doutor, mas são caras quant que fazem estudos muito, muito bons sobre o tema que você imaginar, então do PI da bolsa, o prêmio de crédito, ou vários mercados, e ele é útil tanto para você, às vezes, ter uma, né, quem acompanha, enfim, Financial Times, The Economist, você ter uma opinião embasada de um jeito um pouco diferente sobre os mesmos temas, ou para quem aplica quant no seu dia a dia, você tem um mar de ideias ali que você pode usar, e trazer esse blog que eu acompanho há vários anos e posso voltar ali, porque eu já refiz muita coisa que eu vi lá, então eles são, como é que eu vou dizer, honestos metodologicamente. A ferramenta que eu uso para acompanhar é uma ferramenta chamada Feedly, né? Então feed, que a gente tem nas redes sociais, com LY no final, Feedly, que você quem acompanha blogs talvez tenha uma grande dificuldade, eu tenho, você começa a criar vários atalhos, você não sabe qual você entra cada dia. E essa é uma ferramenta que simplesmente combina todos os blogs num lugar só, te fala qual é o mais recente, você organiza por temas. Então, eu também uso alguns anos e é assim que eu consegui passar a acompanhar, ao invés de 5 blogs favoritos, colocar uns 40 e só pelos títulos você vai conseguindo ver o que você quer ver e o que não. E você já sabe em qual link você vai entrar quando você chega. Então, foi uma boa ferramenta de produtividade para mim. Ficam essas 2 dicas culturais diferentes. Você, Davizão? A minha dica, ela é de um livro e, inclusive, alguns meses atrás eu recomendei esse blog aqui, é um blog chamado Wait But Why, e com temas diversos de coisas que envolvem desde razão, raciocínio, modo de pensar, tomar decisão, psicologia, relacionamentos, astrologia, coisa... Esse cara aqui, o Tim Urban, o autor, ele é um cara, assim, escreve de uma maneira muito divertida, né? Então, são leituras bem interessantes. E uma das últimas postagens dele se chama The Story of Us. E o fato é que o que eram postagens de blog, postagens um tanto longas até, virou um livro. É um tema que rendeu tanto para ele em termos das pesquisas que ele fez para o deep dive, né, que ele fez para isso, que virou um livro chamado What's Our Problem? Aqui é a minha dica.
Tá disponível aí, enfim, tanto você comprar para ler no site ou nos e-books da vida, né? Audiobook também. E eu arrisco dizer que é talvez uma das melhores ou a melhor leitura que eu já fiz de, enfim, qualquer livro na minha vida inteira, né? Acho que no sentido de iluminar e esclarecer com relação a temas pertinentes de sociedade, né? Então, a maneira como a gente pensa e toma decisão e julga os outros, julgamento moral, político, a maneira como a gente se organiza em grupos familiares ou de um país, enfim, tudo isso, ele, para chegar nessas conclusões e raciocínios, ele traz uma perspectiva histórica, desde pré-história, do maneira como a gente se organizava lá nas tribos e só caçava, como o nosso cérebro estava programado para agir, como que isso evoluiu com o desenvolvimento de tecnologias, e, enfim. Então, realmente bem interessante, assim, e na verdade, o tema aqui, né, What's Our Problem, é em função da polarização, e principalmente dos Estados Unidos, né, o autor americano, dessa divisão da sociedade que tem até aumentado, né? Poxa, o ponto dele é o seguinte, poxa, a gente está evoluindo como sociedade, mas em termos de desenvolvimento econômico, tecnologia e tudo mais. Por outro lado, na parte de sabedoria, a curva está caindo, estamos virando, estamos decrescendo aqui, né? Retrocedendo, então é por isso que despertou um pouco do interesse dele aqui nesse tema. Mas enfim, fica a minha dica aí, What's Our Problem, do blog Wait But Why. Muito bom. Ah, você tá jogando aí, Nando Lima? Muito bom, muito bom. Bom, a minha dica é um pouco mais, sei lá, plain vanilla, um negócio mais tranquilo, que é basicamente a minha coluna no Infomoney. Eu sou voltei a ser colunista do Infomoney recentemente. Eu escrevi relatórios todo santo dia pro time de análise da XP/Rico durante aproximadamente 3 anos, estava com saudade de escrever e o Infomoney me deu esse espaço aí para eu voltar. Com a minha coluna no exemplo aí tá o último texto, que é um texto que tá indo super bem de audiência. Saíram só 5, então dá para você ler todos em um dia só. Já tá com quase 100 mil visualizações únicas os meus textos em 5 textos. Tá indo super bem, já é um dos 10 conteúdos mais lidos do Infomoney nos finais de semana. Então tá bem bacana. Esse último aí foi sobre a renda fixa como uma ex-namorada. Parece simples, mas leva um tempo pra entender. Eu sou cheio desses paralelos, mas a ideia ali na coluna basicamente eu trago análise de mercado, opiniões, conversas que eu tenho em bastidor com gestores e gestoras, analistas ou qualquer membro do mercado. Explico movimentos, explico instrumentos, né? Então, desde o mais simples ali, estilos de fundos, etc., até questões complexas, né? Como eu trouxe o caso Americanas e por que volatilidade é uma medida imperfeita de risco. Aqui eu trago, né, alguns acontecimentos malucos do mundo de renda fixa para explicar um pouco melhor e assim por diante. Eu trago vários mercados diferentes aí, não falo só disso. Já falei de dólar, já falei de bolsa nos Estados Unidos. Então, acompanhem a coluna aí. Todo final de semana sai um texto novo, é um texto por semana. Essa é a minha dica cultural dessa semana. Fui viesado pros meus conteúdos? Fui. Me sinto mal por isso? Não. Vou dormir muito bem hoje, tá bom? Bom, meus queridos amigos, muito obrigado aí por mais um episódio da Visão. Valeu por ajudar aqui na condução e estar comigo em todos. Pedrinho Matos, volte mais, tá? Volte mais. Convite. Por favor. Esse episódio ficou aqui mais resenha, a gente explicou um monte de coisa. Agradecer também ao nosso querido time aqui, Nando e a Neymar, que quase tiveram um infarto. Quando acontece esse tipo de coisa, igual, eu não vou explicar pra audiência o que aconteceu, mas quando acontece esse tipo de coisa, o Nando, o BPM do coração dele vai, tipo assim, de um BPM normal pra 150 muito rápido. Mas muito rápido. Ele é muito preocupado com a qualidade. É o filhinho dele isso aqui, então tá certo. Mas obrigado aí pela condução aí técnica. Você tá fazendo joinha pra câmera? Você tá todo, né? Querendo... isso aí, tem que usar os instrumentos que o estúdio novo nos permite. E aí, almoçola agora ou não? Já tem almoço marcado? Não tem? Caiu o meu, hein? Tinha marcado, não tem, se quiser. Agora. Tem reunião no almoço? Reunião agora.
Da visão tá ligado? Quanto patamar. O cara vai nas gestoras, ela só bate nos gestores. Cara. É isso, senhores. Satisfação inenarrável. Boa, muito bem. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem não, né? Mês que vem tem mais Carteiros do Condado, todo mês aqui, uma vez por mês com vocês. Um beijo. Tchau!